E aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Dom do canal Mafia Games, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Provavelmente esse vídeo vai estar tanto aqui no Dom Mafia Games quanto no Dom Mafia Technology, beleza? Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui meu, desmontando o Infoenote W7535 parte 1, a senhorita Maria Tereza Lopes, ela fez um comentário interessante. Ela colocou assim, ó: meu notebook é esse mesmo, modelo. Fiz o pedido de uma memória de 4 gigas, sendo que meu Note veio com 2 gigas. Posso usar a de 4 gigas juntamente com a de 2 gigas, o que veio no Note, totalizando o total de 6 gigas? E aí abriu-se uma pequena discussão aqui, né? Porque tem gente, o Ramos Pérez, ele tá falando que na verdade não. Para a placa-mãe conseguir usar dual channel, né? No caso dual channel, as duas memórias precisam ser um conjunto da mesma marca, da mesma quantidade de armazenamento. Se você colocar a de 4 gigas, ele vai apenas ler a de 2. Porém, se você retirar a de 2 e colocar a de 4, provavelmente ele vai ler a de 4. O que acontece, pessoal? Eu, por experiência própria, não falando que o rapaz está errado, mas esse Note que eu peguei, ele também tinha 2 gigas de memória, apenas, tá? E o que acontece? Eu consegui 4 gigas de memória, que não era exatamente da mesma marca, mas era da mesma latência, e coloquei, ele ficou com 6 gigas de RAM, certo? E o Windows reconheceu 6 gigas de RAM. Só que só era utilizável, se eu não me engano, 4, alguma coisa, porque era o Windows 32 bits. Se você quer colocar mais de 4 gigas de RAM no seu computador, é obrigatório, pode ser o Note, pode ser PC normal. É obrigatório você ter o Windows, seja ele o 7 ou 10 ou 8, 64 bits. Para você que não sabe o que é o Windows 64 bits, deixa eu achar aqui o pause break, pera aí. Aqui, ó. Temos aqui, ó. Essa daqui é a minha máquina atual, tá? Aí temos aqui o processador, ó, que é o FX8 320E. Memória RAM 8 gigas, tipo do sistema, sistema operacional de 64 bits. Processador com base em 64 bits. Se você fizer isso, colocar 6 gigas de RAM num notebook ou num computador 86 bits, que seria equivalente a 32, ele não vai ler toda a memória, mesmo que você entre no config, né, para configurar para ele usar toda a memória. Ele não vai utilizar, porque o Windows 32 bits, ele tem essa limitação de reconhecer apenas 4 gigas, tá? O Windows 64 bits, ele já não tem essa limitação. Vamos lá. A memória que eu utilizei, ela não era da mesma marca, mas ela tinha a mesma latência e ela também era DDR3. O que acontece? Quando você compra memória para o seu notebook, os notebooks hoje ainda vendem notebooks com memória DDR2 e tem notebooks com memória DDR3. Se você compra um notebook com memória DDR2 e compra uma memória DDR3, é muito provável que não funcione, tá? Então, no caso, se você for comprar a memória, você tem que ver se ela é DDR2, se ela é DDR3, tá? E tem que comprar exatamente da mesma e com a mesma latência, tá, pessoal? No caso, o que seria a latência? Por exemplo, a memória Kingston, ela chega no máximo a 1333, por exemplo. Se você comprar o seu computador só consegue ler isso, sua placa-mãe só consegue ler uma memória de 13333 GHz, por exemplo. Se você comprar uma com uma quantidade maior de gigahertz, por exemplo, 1666, 168 alguma coisa, 18300 e pouco, não vai funcionar, porque é mais do que o seu computador aguenta. Então, todo hardware, todo computador, ele tem essa pequena limitação, tá? Por exemplo, o meu computador atual, ele lê memórias de até 2600, acho que é gigahertz, eu acho, ou megahertz, se eu não me engano. É 2600. Mas ele lê 1333 até 2600. Se eu comprar uma superior a 2.600, ele não vai ler, tá? E é a máquina atual. A minha máquina antiga, ela lia memória com latência até 1666. Se eu colocasse essa memória que está nesse computador atual naquele antigo, ele não ia funcionar, tá?
Então, uma coisa que você tem que se atentar para quando você for comprar memória pro seu notebook, principalmente para notebook é mais difícil. Você tem que comprar, ver se é DDR3. O ideal é você levar na loja a memória, que é super simples de tirar, dependendo do notebook, é claro, né? Você tira, né? E você leva a memória e fala, ó, eu quero uma memória dessa, só que de 4 gigas. Só que se você tiver com o sistema operacional 32 bits, não vai adiantar você colocar 6 gigas, porque o Windows 32 bits, que para vocês vai estar como x86, ele tem uma limitação onde ele só consegue ler até 4 gigas de memória, tá, pessoal? Então, para ter mais de 4 gigas de RAM, é fundamental você ter um Windows 64 bits, porque o Windows 64 bits ele não tem essa limitação. Essa máquina atual que eu tô, ela aguenta até acho que 64 gigas. Não, é 32 gigas. Ou é 32 ou 64, não lembro exatamente. Mas, vamos supor, se eu tivesse com o Windows 10 32 bits, com essa memória de 8, ele estaria reconhecendo os 8 gigas e estaria entre parênteses utilizável 4 gigas. Entendeu? Então, assim, quando você for comprar memória, tem que ter a mesma latência e tem que ser a mesma, como eu posso dizer, não é modelo, seria a mesma linha. Se for DDR2, tem que comprar DDR2. Se for memória DDR3, tem que comprar memória DDR3. É a mesma coisa de computador, mesma coisa. Eu utilizava, no meu funcionava uma maravilha, mas eu usava o Windows 64 bits, tá? Então, senhorita Maria Teresa, se você pretende ficar com 6 gigas, eu aconselho você a colocar o Windows 64 bits, seja ele o Windows 7, o Windows 8 ou o Windows 10, tá? Você vai ter que colocar os 64 bits para ele reconhecer todo o potencial da memória, beleza? Inclusive, se eu não me engano, nesses vídeos eu não lembro se eu mostro os módulos de memória, mas depois eu vou dar uma analisada do vídeo aí e vou mostrar pra vocês. É porque eu tô com o notebook aqui, mas eu tenho 2 pentes de memória, só que o pente de memória menor que eu tenho, ele não é DDR2, né? Ele seria mais antigo, então não serviu no notebook. Mas eu vou ver se eu arrumo um pente de memória de 4 gigas DDR3 ou DDR2 para ver qual que serve aqui. E aí, assim que eu conseguir, eu faço um vídeo mostrando pra vocês, pra gente desvendar esse mito logo de vez, beleza? Mas atentem-se a isso, tá? Windows 64 bits, se você quiser colocar mais memória. Não adianta você comprar mais memória se o seu Windows é 32 bits. Vai funcionar? Vai, mas o computador não vai usar todo o potencial da memória que você poderia estar utilizando, tá bom? Lembrando sempre que, na hora de instalar a memória, remove a bateria, tá? Espera uns 10 minutinhos pro notebook descarregar totalmente, tá? O ideal seria você descarregar a eletricidade estática segurando num gabinete de PC de ferro ou usando a pulseira antistática, né? Que é uma coisa que todo mundo usa, que eu deveria usar, eu tenho que comprar uma. Tentar não tocar na parte dourada do pente, tá? Na onde você vai encaixar lá no computador. E ir com calma. Só tem um jeito de encaixar. Se não encaixar daquele jeito, não é. Ou a memória não é a correta, ou você está encaixando errado. Tá? Mas não precisa ter medo, não é um bicho de 7 cabeças. Só lembra de remover a bateria e tirar ele da tomada. Por favor, não deixa ele conectado na tomada nem com a bateria. Porque o risco é pequeno, mas corre sim um risco de você acabar queimando ou a memória ou a entrada, né, da memória por causa de eletricidade estática que o corpo gera, né? E aí, com a eletricidade que está correndo ali na placa-mãe, pode ocorrer sim a queima aí dos componentes da placa, beleza? É um videozinho rápido, é um videozinho mais para esclarecer, porque do jeito que eu falei lá no grupo, lá no vídeo, ficou meio no ar, entendeu? Não tô dizendo que o nosso colega aí tá mentindo de qualquer forma, não tá? Pode ser que ele teve alguma experiência onde ele comprou uma memória de latência diferente e não funcionou. Isso acontece, já aconteceu comigo. Eu comprei uma memória com a latência maior que o notebook aguentava. O notebook não funcionava, não ligava com a memória, tá? Então, assim, pesquisa, vê qual memória o seu notebook usa, se é DDR2 ou 3. Se eu não me engano, esse notebook Infoinote, que vem com Core i3, ele já é memória, se eu não me engano, DDR3, tá? Mas tenha certeza, olha no site do fabricante, olha lá, procura pelo modelo do seu notebook na internet,
Lá eles especificam se é DDR2, se é DDR3, se é DDR1, quantos gigas ele aguenta, se ele chega a 8, 16, 32, tá? Pesquisa. Não sai metendo as caras não, que você pode acabar gastando dinheiro à toa, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou ver se eu arrumo uma memória de 4 GB para mim colocar no meu outro Note que eu tenho aqui, para fazer ele ler um pente de 4, um pente de 6, para ver se sobe. E até o próximo vídeo. Fui!